Oi, gente, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Bom, como a Flá falou, eu sou gerente de UX Design aqui na Log. Talvez vocês estejam se perguntando o que é UX Design. Basicamente, eu lidero um time aqui na Log, que é o responsável pela construção da usabilidade de todos os produtos digitais para quem envia pacotes, então pessoas físicas que enviam pacotes para todo o Brasil, mas também para os lojistas que enviam pacotes para o Brasil inteiro também. Além disso, meu time cuida também dos produtos digitais para os recebedores. Então, a gente ouviu aqui na última conversa, né? A gente falando sobre tracking e tudo mais. Então, o tracking da Log também é construído por esse time aqui que eu lidero. Hoje a gente vai conversar sobre conteúdo aqui com a Vivi. Vivi tem uma experiência gigante. Talvez, enfim, eu já vi ela conversando aqui com algumas pessoas. Então, acho que tem conhecidos aqui de outros carnavais que a Vivi já encontrou. Mas eu acho que nada melhor do que você, Vivi, para se apresentar. Queria te agradecer também pela presença aqui em nome de todo o time da Log. Para a gente é muito especial receber uma mulher que é CCO. Vivi é diretora de conteúdo no e-commerce Brasil. Então, Vivi, fica à vontade também para se apresentar. Beleza, bom dia. Olha que cara boa. A gente vai olhando para as carinhas, dá vontade de levantar e querer dar um abraço, entendeu? Assim. Bom, vamos lá. Quem sou eu? Eu recebo muito e-mail perguntando, você sabe com quem que você está falando? Eu digo, ai Jesus, não acredito que a essa altura da vida você está com crise de identidade, né? Então, vamos lá. Eu sou sertanista, mineira, candanga de coração. Estou em São Paulo pela segunda vez há 12 anos. Sou tia da Júlia, do Murilo e da Malu. E estou no e-commerce Brasil há 12 anos como diretora de conteúdo. Comecei lá atrás como diretora executiva, junto com o Thiago, o Rafa e a Fernanda. Depois dos anos fazendo essa curadoria de conteúdo, o projeto foi crescendo, se tornou uma empresa e eu assumi ali a parte de conteúdo de todos os eventos do e-commerce Brasil, do portal, da revista. Esse ano eu estou feliz que o Thiago voltou, então o Thiago está assumindo a parte da editoria ali do portal e da revista. Está me sobrando um respiro, porque o Ariel me fazia uns convites há anos. E parece que eu sou a menina do não, que eu passei a vida dizendo não, 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 por pura falta de agenda. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. E para falar de conteúdo. Se a gente fala de conteúdo, a gente fala de gente. E eu gosto de gente. Boa. Vivi, a gente conversou um pouco antes, né? A gente conversou aqui em off. E conteúdo ficou muito claro que é a forma que você tem de mudar o mundo, né? É a ferramenta que você usa para mudar o mundo, principalmente quando a gente fala sobre a construção de um mercado mais maduro, de um mercado mais estratégico, né? E a gente ouve muito falar que conteúdo mexe ponteiro de indicador de negócio, né? E aí, a minha pergunta para você, para a gente começar esse papo imagina como que essas empresas que são varejistas, que não produzem conteúdo no seu core, não é a primeira função, né, a função primária dessas empresas, mas como que essas empresas podem entrar nessa onda de produzir conteúdo, mas um conteúdo que seja de qualidade, porque a gente vive inundado de informação, né? Hoje a gente destrava aqui o nosso celular e a gente vê um monte de toneladas de informações aqui sufocando a gente, mas é quase raro encontrar um conteúdo que seja informativo, que seja de qualidade, mesmo que ele seja de entretenimento, né? Mas que ele entregue para as pessoas, no fim é sobre pessoas, informação. Como que você acha que essas empresas que não produzem conteúdo podem se posicionar nesse mercado? Eita, que resposta longa que vai ser. Estão animada? Quando a gente pensa em conteúdo e pensa em quem vai receber essa mensagem, e aqui eu vou falar enquanto não publicitária, o marketing, porque são funções diferentes. Eu vou usar o conteúdo do ponto de vista onde eu quero ensinar alguém
sobre determinado produto, determinado serviço. Isso é um processo de educação, onde eu preciso que você escolha, e aí é o papel da publicidade, do marketing, de comunicar todos os atributos daquele produto, daquele serviço, e aí vem um outro tipo de conteúdo que me ensina como incluir aquele conteúdo no meu lifestyle, de maneira que, frente a tudo que me oferecer do ponto de vista da publicidade, eu seja capaz de olhar para tudo aquilo e dizer, eu prefiro isso. Isso é um processo educacional, que eu entendi aquilo, faz bem como é que se acomoda aquilo na minha vida, e isso cresce. Bom, vamos levar isso para a esfera do varejo, e o varejo ele é feito de gente para gente. Como é que eu ensino essas pessoas que fazem o varejo, usando o conteúdo de maneira educativa, para que ele fique melhor como profissional, ele dentro da área onde ele atue, ele implemente, melhores estratégias, ou pense melhores estratégias, crie processos para que aquela área onde ele atua evolua, a área do lado evolua, aquele varejo evolua, e um setor econômico que gera PIB, emprego e renda evolua. Esse é o trabalho do conteúdo. Olhando para o e-commerce Brasil, nós somos uma empresa limitada, nós somos uma ONG, não somos uma associação, nós somos privados. E trabalhamos num formato de geração de conteúdo que fomenta o desenvolvimento da digitalização no Brasil através da educação, distribuindo conteúdos nos mais diversos formatos. Eu estou falando de educação para adulto qualificado. Todos vocês aqui têm, ou estão terminando, ou estão num processo de especialização. Já terminou uma graduação. Como é que eu faço educação para quem já sabe? Esse é o papel do e-commerce Brasil. Quando eu preciso te desafiar num processo que você precisa aprender algo, você já trabalha nisso. Talvez você não estudou, né, aquela formação, porque não tem uma graduação para e-commerce, uma graduação de logística só para e-commerce. Você não vai achar isso, uma graduação para isso. Por isso que muita gente, quando vem para a logística, se eu pegar alguns setores, sei lá, a indústria, quando começou a vir, a área de logística era uma das coisas mais difíceis, porque ela está acostumada a fazer uma logística de milhares para milhões, e, de repente, ela tem que fazer de uma caixinha. E aí ela não tem nem expertise, nem tecnologia, nem parceiros, e nem tem ideia de como é que se cria aquele processo. Só que aquele executivo que está liderando aquela área dentro daquela indústria, ele é um executivo altamente capaz, com mais de uma década de experiência de atuação naquela indústria, mas ele precisa aprender sobre uma outra ciência. Como é que eu educo essa pessoa com o conteúdo? Então é aí que entra um trabalho de curadoria, de pensar um processo de conteúdo em vários formatos. Muitos desses executivos, quando se depara com um conteúdo, por exemplo, no fórum eu sou sacudida pelos braços ao longo dos 3 dias, muitas vezes, vamos botar assim. Muitas dessas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu não estou conseguindo acompanhar o que você colocou, me balançando. E eu olho para ele e disse, mas isso é ruim ou isso é bom? E ele disse, eu não estou conseguindo. Eu disse, eu não ia te subestimar a sua capacidade de aprendizagem ou de despertar o interesse. Tem CTO, que é de muitos anos, mas não é dessa área com tanta agilidade, que diz, eu levei 5 anos para poder homologar um sistema XPTO. E, de repente, entra uma área dentro da empresa que diz que eu tenho que homologar tecnologias em 3 semanas, 1 mês. Que mundo é esse? Eu digo, bem-vindo ao século XXI. E eu preciso, ele diz, mas eu estou me sentindo idiota dentro desse evento, porque eu não consigo acompanhar o auditório de tecnologia. Eu disse, você acabou de me dar um belo de um feedback. Eu consegui te surpreender com um conteúdo sobre tecnologia que você não encontrou em nenhuma roda de network que até então você passou pela vida. Bem-vindo ao e-commerce Brasil. Então, é dessa maneira que você vai construindo saberes, e aí fica a boniteza. Porque como não tem um conteúdo escrito,
um conteúdo acadêmico, este conhecimento está nas pessoas que estão fazendo. O meu trabalho de curadoria também passa em encontrar o melhor conteúdo em quem já faz e discutir uma metodologia para que esse conteúdo seja retirado dessa pessoa e compartilhado no melhor formato. Às vezes pode ser uma entrevista no portal, uma entrevista na revista, uma série de artigos no portal, uma palestra, um webinar, um workshop. Eu preciso, e às vezes passa por tudo isso, porque eu preciso deixar um lastro para quando essa pessoa da indústria chegar e eu falar com ele sobre logística fracionada, ele achar um artigo, a hora que ele colocar no Google e dizer, é isso, o que eu faço não é isso. Mas eu queria saber mais disso. Ele entra no canal do YouTube, do E-Commerce Brasil, e eu tenho uma palestra ou um webinar com um tom mais elevado de conteúdo dentro daquela área de conhecimento, até que eu faça um evento só para logística. Então, eu tenho que pensar o conteúdo para que vocês que fazem o e-commerce e o varejo no Brasil evoluam. Através da evolução pessoal de cada profissional, esse setor econômico evolui por si só. Se é o varejo, que é o maior gerador de emprego com carteira assinada no Brasil e que responde por mais de 20% do PIB dessa nação, vocês são muito importantes para a economia do Brasil. E o desafio que eu tenho enquanto curadora é te ajudar a ficar melhor, tecnicamente, no setor onde você trabalha, fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Então, é esse desafio e pensar o varejo. Como é que eu trabalho? Vou passar para uma outra área para falar de conteúdo do varejo para finalizar a resposta da sua pergunta. Vou usar o mesmo exemplo da nossa conversa. E, por favor, se tiver alguém aqui, ouça com carinho. Não é uma crítica, mas é para contar a evolução do que é a produção de um conteúdo. Vou pegar a indústria têxtil, de cama, mesa e banho. Nós passamos a vida, as nossas mães, comprando o lençol ou a toalha de mesa só com aquela foto, que era o conteúdo que vinha na embalagem do jogo de cama. Não é assim, meninas? Quando começou a digitalizar esse setor, a indústria subia esse conteúdo no site, depois dizia, minha categoria não vende. Eu disse, então, esse conteúdo, a gente, quando ia comprar no físico, olhando para aquela foto, ficava em dúvida, né? Porque não tinha nada a ver com o que tinha naquele negócio. Eu dizia, tu não pode produzir o conteúdo dessa maneira para o dígito. Se você quer vender um lençol com 400 mil fios de algodão egípcio, você vai ter que produzir um conteúdo em texto, vídeo, foto, que leve esse lifestyle e que mostre, de fato, este item de várias maneiras para aquele perfil de público. Isso é um outro jeito do varejo pensar a página de produto. Isso não é página de produto, isso é página de conteúdo. Porque, dependendo do conteúdo que você produz, e a gente tem referências ótimas de quando a indústria compra isso e entende a diferença que isso faz. Então, aqui eu posso citar, porque é público, que é a VAP. A VAP é uma indústria que a gente conhecia lá atrás, que fazia lavadora de calçada ou de carro, que, na pandemia, estava com uma série de dificuldades, e lá pelas tantas eles disseram, a gente precisa cuidar da nossa marca, do conteúdo. Porque no início da pandemia a gente lavava tudo e mais alguma coisa, né? E aí ele foi percebendo alguns usos diferentes. E ele se apropriou e resolveu produzir conteúdo próprio e distinto para a Amazon, para o Mercado Livre, para o Magalu. E ele resolveu vender direto, ele tinha um conteúdo diferente para ele. Ele resolveu, como ele vende para a Leroy Merlin, que vende dentro do site da Leroy Merlin, e para outros sellers, tem um conteúdo próprio, distinto e personalizado por canal. Esse conteúdo hoje é gerado pela indústria. Então, tamanha é a importância e o impacto quando eu entendo o conteúdo do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do conhecimento, da educação. Bom, a indústria, nessa interação direta com os consumidores e olhando o que estava acontecendo nesses ambientes, de repente começou a vir elogios do tipo, nossa, você faz uma máquina tão boa que lava, bem que você podia fazer um aspirador. E aí ele foi ouvindo isso aos montes. Lá pelas tantas surgiu um robozinho, um aspirador de pó, que é lindo.
Mas fica melhor, porque aí o índice de qualidade estava tão bom, e o produto, o review e o que estava se vendo, a indústria estava acompanhando tudo, que um belo do dia viraram para ela e diz assim, você podia fazer uma caixinha de som e um fone de ouvido. Só que eram muitos pedidos. E ele disse, eu não sei fazer caixinha de som e fone de ouvido. Eu sei fazer robô, eu sei fazer máquina de lavar calçadas. Ele foi atrás do Alok e desenvolveu, isso virou uma outra marca, que faz um dos melhores fones de ouvido e uma das melhores caixinhas de som para a gente fazer. Tudo isso, Nath, veio fruto de um conteúdo de qualidade, educativo, além do informativo, que passou um lifestyle e as pessoas foram levando aquela marca, além da calçada, além da garagem, para dentro de outros ambientes da casa, para outras coisas. Então, esse é o poder de um conteúdo bem planejado, estruturado e ouvindo e interagindo, de fato, com o cliente no ambiente digital. Boa. Eu lembro que a gente estava conversando, né, no início da semana, e você contou para a gente o exemplo da Air Fryer. E, assim, para mim, explodiu a cabeça. E aí, Vivi, vou te pedir para contar também para a gente, para explodir mais cabeças aqui na plateia. Porque é um pouco disso também que aconteceu, né? Eu lembro que você falou, a Air Fryer é quase uma religião hoje. Uma igreja. Né? Vai mexer nesse negócio. Quem é aqui que não tem o Air Fry? Olha lá. Quem tem o Air Fry? Aí. Vai falar que esse negócio não é uma igreja. Hoje tem fogão que vem com Air Fryer. Aí, tá vendo? É um negócio assim. O ano passado, no fórum, a gente levou... A primeira marca que fez a Air Fry aqui no Brasil foi a Mondial. E aí o Edu, que é da Mondial, ele aceitou o convite o ano passado para ir no fórum. E aí, minha gente, quando eu anunciei o Edu no auditório, ele nem ia falar na plenária, mas quando eu falei quem era ele que estava cumprimentando, minha gente, o povo ficou de pé. E começou a bater palma, sabe, assim, do negócio. Eu disse, olha aí, Edu, não falei para você que esse negócio virou uma igreja? E aí a gente foi ver a evolução. E ele disse assim, esse negócio tomou uma proporção do ponto de vista do conteúdo, da criação de receitas, né, de jeito de viver, que virou um lifestyle das famílias. Tem gente comprando mais de uma, entendeu? Porque faz praticamente o almoço. E aí obrigou uma cadeia da indústria a desenvolver produtos que fossem para Air Fry. Olha aí a Swift, minha gente. A Mondial mexeu com um titã de produção de carne mundial chamado JBS, que passou a produzir receitas, sobremesas, inclusive, que funcionam na Air Fry. Aí tu olha para uma linda, maravilhosa, aquela deusa chamada Rita Lobo, que é um ser de luz, que lembra a gente que a gente tem que comer comida de verdade, e que é fácil fazer isso. E a Electrolux me chama a Rita e diz assim, vem aqui desenvolver uma Air Fry junto comigo e junto com isso uma série de receitas. Confesso, entrei na igreja da Rita Lobo, comprei a Air Fry da coisa por conta do manual de receitas. Eu amo Rita Lobo. E olhei para aquilo e eu digo, olha o que o negócio fez, o poder do conteúdo que foi gerado pelos usuários nas comunidades Facebook, pelo mundo afora, YouTube, em torno de um item que uma indústria criou. Surreal. Surreal. E aí de tu se fala hoje, esse negócio não presta. Tu vai apanhar do negócio. Vai brigar até com o aspirador, porque virou, né, concorrência esse tipo de coisa. Some tudo, menos a Air Fry e a máquina de lavar. O resto a gente resolve. Não é assim? E aí, Vivi, você trouxe o exemplo aqui que você contou ali num evento com o Edu da Mondial. E aí a gente está aqui falando sobre pessoas que falam sobre negócios, que são fonte desse conteúdo também, que representam também essas marcas. E a gente está falando de personalidade, de criar conteúdo com personalidade, né? E aí eu queria que você contasse sua opinião, assim, como que você acha que pode acontecer o casamento entre a personalidade do porta-voz, do líder de uma empresa, de uma marca, que vai funcionar ali como fonte para esse conhecimento educacional também para o mercado, e a personalidade da marca. Como que funciona esse casamento assim na vida real aí? A gente tem alguns ícones, né, se a gente for usar, que é essa cara, essa voz, onde tem uma
simbiose de personalidade. Você pode gostar, você pode não gostar, mas se ela for autêntica, você vai precisar respeitar no mínimo. E vai lembrar dela. E vai lembrar dela. Então, eu vou citar a minha deusa, Dona Luísa. Dona Luísa, quase que eu cometi a gafe no fórum, porque a hora que ela chegou, eu fui apresentar ela, eu falo que ela é a rainha, mas eu falo que ela é a rainha e um palavrão, assim. E aí, a hora que ela foi chamar, quase que eu falei esse negócio assim da rainha, da toda. E aí ela olhou para mim e disse, gostei desse elogio que você me fez aí. Eu disse, poxa, Dona Luísa, não me exponha a vergonha alheia, né? Assim, mas é uma figura que hoje ela tem uma força e uma voz, porque ela fez, numa época e num setor econômico, que não tinha nenhuma mulher no cargo onde ela estava. Dona Luísa, cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, é um assombro, porque foi uma mulher que liderou uma rede de varejo. Olha em volta, olha em volta. Pega as redes regionais de varejo do Brasil. Olha para os estados de onde vocês são, se não é todo mundo aqui de São Paulo, e pega essas redes de varejo. Quantas mulheres tem à frente que é dona daquele negócio? E se eu colocar etnia, vai sumir mais ainda. Então, assim, Dona Luísa é um ícone. Se eu olhar para o João da Cimed é um ser, uma força da natureza. Se eu olho para um Geraldo Rufino ou para um Preto Zezé, que é um gerador de conteúdo e de networking, isso é extraordinário, porque tem que ter autenticidade. Mas a boniteza da Dona Luísa é que ela sabe dosar a Dona Luísa para falar no Banco Central. De vez em quando, né, aparece a Dona Luísa. Isso que é a boniteza. Eu posso dizer, nossa, mas ela não podia ter falado isso. Como não? Se não for ela, quem vai ser? Então, assim, esse equilíbrio entre autenticidade, coerência e verdade para a marca, quando você linka isso a um porta-voz ou a mais de um porta-voz, ele precisa ter essa autenticidade o tempo todo, mas com amor, sabedoria e graça. Então, você tem que saber como é que você é. E muitas vezes eu vejo no nosso mercado as pessoas estando e não sendo, porque para ter conteúdo eu preciso ser, eu não preciso estar. Então, quando chega num lugar, você é quem? Se eu tirar o cargo, o crachá de onde você está, o conteúdo que você tem hoje, que te faz ser o que era, e ter distinção, e ser contratado onde você foi, de que maneira ele aparece? Além daquele crachá e agregando aquele crachá. Então, uma das orientações que eu recebi lá atrás, em 2003, quando eu entrei na matriz do Sebrae, lá em Brasília, uma das mulheres mais geniais que esse Brasil tem, eu duvido que nenhuma de vocês conhece, e todas nós devemos muita coisa a ela, e nem sabemos que devemos. Eu sei que o Brasil tem uma memória curta, né, do ponto de vista do conteúdo, do conhecimento. E se levar isso para a mulher, a gente conhece muito menos. Ela me disse, você vai ter que ter uma coisa aqui dentro. Você nunca vai poder deixar o Sebrae te engolir e te definir. Você está no Sebrae, você não é o Sebrae. Você é a Viviane Vilela. E você vai precisar ter um conteúdo que você linke com o Sebrae, mas você continue sendo Viviane Vilela. Então, se você me perguntar, e isso é o conteúdo que me levou para dentro do Sebrae. Às vezes eu pergunto para vários executivos para tirar um conteúdo de uma palestra. Eu digo, me traz o que é você, enquanto técnico. O que você sabe aqui? E aí, em cima disso, eu tenho o melhor conteúdo que independe do crachá onde essa pessoa aqui esteja. Apesar de, talvez na hora de você olhar o line-up, você escolha por conta da marca, que é a primeira coisa que você conhece. A hora que você chega e vê o conteúdo e entrega, nunca mais você esquece aquela pessoa. Eu vou citar uma aqui, porque ele é um escândalo. E é capaz de fazer isso, e é funcionária da Log, que eu acabei de conhecer aqui hoje. Luiz Vergueiro é um desses executivos que o Brasil tem.
Ele é capaz de sair aqui, ele é capaz de comunicar o saber dele numa linguagem onde o pequeno ou médio entende num evento regional, e ele é capaz de deixar chinesa, canadense, alemão assombrado com o que ele sabe num evento igual fora. Isso, para mim, é sabedoria que vem com a vida. Sabe assim, você vai passando, você vai sabendo dosar. E a mesma coisa para a marca. Porque Chanel, do ponto de vista do conteúdo, ela precisa falar com a minha avó, com a minha mãe, comigo e para a Malu. Mas ela precisa continuar sendo Chanel. Como é que ela comunica os atributos e usa os influencers que vai me passar aquele atributo que fala com aquela geração, mas ela jamais deixa de ser Chanel para qualquer uma dessas. Esse é o desafio das marcas. E uma coisa que eu escuto muito do pessoal que faz comércio no mundo árabe, aqui no Brasil a gente tem a oportunidade de ter vários deles, cujas famílias estão no comércio desde o século I ou século V. E as lojas originais em Damasco ou em outra cidade do mundo árabe continuam funcionando desde essa época. E os filhos que são originários aqui do Brás, em determinada época da vida, precisam ir trabalhar nessas lojinhas durante as férias para que ele entenda de onde ele veio. Percebe isso? Tem um negócio aqui que é um lastro de saber, família, negócio, setor econômico. Para a hora que ele assumir a lojinha aqui do Brás, ou as lojinhas aqui do Brás, ou os shoppings aqui do Brás, ele tem um conhecimento que é muito maior do que ele vai encontrar na economia, na academia. A hora que ele equilibra esses dois conteúdos, minha amiga, esse moço, quando senta na frente do executivo da Log para negociar, ele é tudo. Menos fácil, né, Ariel? Não é? É outra coisa. O conteúdo ele muda o que a gente faz, o que a gente é, o lugar e a forma como a gente interage, a importância do que a gente faz. O que vocês fazem é mágico. Eu sou cliente da Log, pessoa física. E também sou cliente da Log, pessoa jurídica. Tenho profundo respeito, gratidão, admiração pelo trabalho de vocês. Por isso que eu me sentia tão mal em dizer tanto não para o Ariel. E hoje de estar tendo a oportunidade de estar falando com vocês. Conteúdo é tudo. Legal, Vivi. Uma aula, né, gente? Nossa. E, Vivi, você está há bastante tempo nesse mercado de e-commerce. A gente teve mudanças, enfim, N mudanças, né, profundíssimas. Acho que principalmente ali a gente tem o marco da pandemia, né? Como uma mudança que influenciou muito o consumo e o quanto a gente está habituado também a comprar online, né? E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, se você pudesse elencar uma mudança grande aí que você viu desde que você começou a trabalhar ali no e-commerce Brasil até hoje. Qual que foi essa mudança a maior, assim? Uma predisposição maior, e eu diria até melhor, das pessoas em ouvir sobre o digital. Lá atrás, eu apanhava em várias associações, porque quando olhava para isso, era um lugar que esvaziava a loja. Sim. Então, era um concorrente, nunca era um parceiro. E quando a gente falava da logística, da última milha, esse era um negócio que não tinha valor nenhum. Uma das coisas que a gente viu que as pessoas precisavam conhecer, e as pessoas do nosso meio, era o e-commerce, ele existe depois do botão comprar. Se não for depois do botão comprar, até então ele é um site. Está num lugar armazenado, não que não tenha importância. Mas para ele se concretizar, ele só vai depois do botão comprar e se tiver um caminhoneiro, um cara que dirige uma van, uma moto, uma bicicleta para entregar aquele pacote que eu comprei na minha casa. Quem são essas pessoas? A gente fez uma matéria de capa para a revista E-Commerce Brasil, contando quem são essas pessoas que fazem o e-commerce no Brasil acontecer. E aí, quando a gente foi fazer, eu sigo hoje 2 caminhoneiras.
no Instagram. São ótimas. Ela dirige um bitrem, ela é do Paraná. Eu falo que eu vou encontrar com ela em Curitiba, ainda vou vir de Curitiba para São Paulo para com ela. Porque ela traz uma série de coisas e ela mostra um viver que a gente não tem noção do que é isso. Tem uma que é da Patrus, ela carrega coisas para o Mercado Livre. E a carreta dela também é rosa, cheia de pelúcia, de um negócio assim. Eu queria estampar, ela chama Viviane. Eu queria estampar ela na Roma. Eu falei, eu vou te botar para você entrar no fórum com carreta e parar, e eu vou te botar em cima do palco para dizer, você é uma mulher que faz o e-commerce acontecer no Brasil. A maior parte das pessoas da nossa bolha criticaram a matéria. Nossa, mas para que expor isso? Então, de vez em quando, o conteúdo, eu compro umas brigas junto com o E-Commerce Brasil, para mostrar a grandiosidade, a importância que é o trabalho dessas pessoas que fazem o e-commerce depois do botão comprar. Nessa época eu apanhei tanto, e aí lá fui eu. Vergueiro é uma figura que eu converso bastante, e aí um dia ele disse assim, vem aqui no CD, passa um dia aqui dentro do CD. Eu disse, mas eu não quero o CD de Cajamar. Ele disse, vai para a Bahia. Eu disse, você vai me deixar fazer os turnos todos? Ele disse, vou, eu tiro o crachá E-Commerce Brasil. Eu fui para dentro de um CD. Fiz todas as etapas que vocês podem pensar, de separar, de estocar. Depois eu fui para a hora que juntou a primeira carreta, eu saí num carro do Mercado Livre e fui para o sorte, desmonta aquela carreta, separa. E depois eu disse, agora você vai me fazer entregar, mas eu não quero entregar dentro de Salvador, me dá a periferia. E aí eu fui para um carro, eu fiz 40 entregas num sol de rachar mamona, como a gente diz no sertão. Sim. E foi uma das coisas mais grandiosas do ponto de vista humana, porque quando eu falo de palco isso, muita gente, nós, inclusive enquanto consumidores do e-commerce, a gente quer frete grátis. Tudo que não tem na logística é grátis, porque pessoas não são de graça. E aí, quando você entra naquele carro, num sol de rachar, e a pessoa está numa van, numa periferia da Bahia, entregando, e ele grita, Mercado Livre. E aquela porta abre. A hora que a primeira porta abriu, a senhorinha que saiu estava com uma jarra de água gelada e um copo de alumínio. Eu desci do carro e eu fui para lá com ela. Eu falei, essa entrega vai atrasar. Avisei o Vergueiro, essa entrega vai atrasar porque eu vou conversar com todos. E eu disse, o que foi que a senhora comprou? Ela disse, não fui eu que comprei, foi minha filha que mora em São Paulo, que comprou a ração do cachorro dela, que ficou aqui, porque ela mudou há pouco para São Paulo. E a senhora aceita uma água? Eu disse, aceito. Virei para o negócio e voltei. A última cliente foi uma senhora de mais de... Mainha, chamo ela de Mainha, eu falo com ela até hoje. Mainha tem mais de 80 anos. Ela tem uma vendinha que ela fica presa o dia inteiro, porque ela foi assaltada tanto. Ela criou os filhos com essa vendinha na periferia de Camaçari. Mas como ela foi muito assaltada, ela não queria parar de trabalhar, os filhos dela botou uma grade, fechando. Então, ela entrega os produtos pela frestinha. E aí, quando eu vi que era manhã, eu desci de novo da van e disse, mas a senhora abastece a vendinha como? Ela no aplicativo. Eu disse, a senhora faz as compras para cá no aplicativo? Eu desci. Eu fiz uma chamada de vídeo para os diretores do Mercado Livre e disse assim, escuta o que é falar sobre UX. Uma senhora de 80 anos, você repensar o que é o seu aplicativo. Quando a manhinha terminou, eu entreguei o negócio, enfim, eu acabei entrando dentro da casa de manhinha. Hoje eu conheço a filha dela do negócio, a outra que está em Portugal. Vergueiro conhece ela, porque eu deixei Vergueiro doido, eu disse, você vai conhecer manhinha. E ele chama ela de manhinha e fala, toda vez que eu vou na Bahia, eu pergunto como é que está a manhinha. Isso é que faz para mim um líder desse negócio, dessa sensibilidade. E manhinha faz pilates, ela me manda fotos de pilates, manda fotos dos negócios. Minha gente, isso é conteúdo. Disposto num celular, de maneira que uma senhora de 80 anos entenda, toma decisão de compra e visualiza, seja a foto, seja o texto, fala com ela. Essa é a beleza desse mundo do digital, e eu estou falando da facilidade da logística. Resumindo, eu saí de lá com um monte de balinha, um monte de coisa que ela não me deixou pagar. Então, tem sim, eu falei que estava com dor de cabeça, ela ainda me cortou uma Neusaldina, que ela vende Neusaldina do negócio, me deu uma Neusaldina para poder tomar, para poder ir embora ali das coisas. Então, quando você olha a grandiosidade do que é isso, linkado a um processo de última milha, porque aquele cara que estava fazendo é humanizado, ele aceita a água, ele conversa, e ele tem agilidade porque ele tem rota.
mas ele sabe se fazer presente quando ele representa aquela marca. Eu tirei foto com todos eles. Todos eles, todos eles. E aí, depois, quando veio o fórum, eu disse, agora eu quero vocês todos como meus convidados dentro do negócio, além de cota de patrocínio, além de tudo. Recebi todos, só não deu para trazer manhã, infelizmente. Queria te agradecer em nome da Log. Foi uma delícia conversar com você. Acho que foi uma aula para todo mundo. Obrigada, Vivi. Essencial. Obrigada, pessoal.